Vos convido à leitura do Salmo 38, verso 18. Salmo 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Irmãos, essa passagem, esse salmo, ele é um salmo também de confissão. Ele é um salmo onde o salmista, ele expõe seus temores a Deus, os seus perseguidores, situações adversas que ele estava vivendo, enfim. E dentro dessa exposição que o salmista faz a Deus, ele assume a culpa dos seus pecados, dos seus erros, né? E aqui no verso 18, ele vem falar isso: confesso a minha iniquidade. É bastante interessante porque quando nós confessamos algo, nós estamos professando uma verdade, ou seja, estamos sendo sinceros diante do que nós cremos, né? Então, por exemplo, as confissões de fé. Por que subscrevemos confissões, né? Porque nós cremos no conteúdo daquelas confissões. É por isso que nós prescrevemos elas, subscrevemos elas, tá? Na confissão de pecados é a mesma coisa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu sou um pecador e que cometi algum erro, algum delito, algum pecado, alguma falha, tá? Essa questão de assumir a culpa diante de Deus, ela é muito importante, porque nós vemos uma dificuldade que existe, né, de compreensão de muitas pessoas, porque de fato Deus é um Deus de amor, de fato Deus é um Deus misericordioso, de fato Deus é um Deus que ele preza mais a misericórdia do que o juízo. Tudo isso sim, é verdade, mas isso não anula, isso não impede ou não retira de nós a obrigação de sermos penitentes, porque a palavra de Deus também diz: confessai os vossos pecados, chegai-vos a Deus, né? Fala, aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, há necessidade de confessar diante de Deus, nos assumindo culpados, tá? Existe uma diferença, irmãos, entre culpa e anistia, perdão e anistia. Existe uma diferença entre perdão e anistia. O que nós procuramos em Deus é o perdão. O que nós precisamos de Deus é o perdão. Por quê? O perdão, ele pressupõe que a pessoa, ela se considera culpada e necessita do perdão daquilo que ela fez. Então ela reconhece que ela é culpada e pede perdão. A anistia, ela só quer o perdão, ela não reconhece culpa. A anistia, ela avisa a pessoa que reivindica a anistia, ela só quer o perdão, mas ela não está reconhecendo que ela é culpada. Ela só quer que retire a punição que ela está sofrendo, tá? Então, quando nós olhamos de forma desfocada para as Escrituras e vemos um evangelho em desequilíbrio, onde só se prega, só se pensa na misericórdia, no amor e na graça de Deus, mas se esquece de santificação, da justiça de Deus também, nós somos levados quase que inconscientemente a uma posição diante de Deus de quem está pedindo anistia e não perdão. É como se nós estivéssemos pedindo a Deus: Senhor, não me puna por isso, Senhor, não me puna por algo, Senhor, não pese a sua mão sobre mim, Senhor, não me castigue no seu furor. Nós podemos fazer esses pedidos para Deus, mas na verdade o que os salmistas fizeram e os personagens bíblicos, quando eles reconheciam, né, quando eles iam fazer suas penitências diante de Deus, era reconhecer a culpa, né? E não simplesmente pedir anistia daquele programa: Senhor, me liberte dessa punição. Não só isso, mas reconhecer a culpa diante de Deus e pedir o
perdão de Deus e não anistia. Se nós passarmos a vida inteira sendo anistiados, nós chegaremos no final da vida sem o perdão. Então nós estaremos como se Cristo, se nós não tivéssemos nos submetidos a Cristo. Então nós precisamos que Deus nos perdoe, né? E Ele faz isso através de Cristo, o sangue de Cristo na cruz, tá? Então, de fato, nós somos salvos em Cristo. Todo convertido ele é salvo em Cristo. Mas nós ainda precisamos de perdão, e é uma obrigação, é um dever nosso reconhecer diante de Deus a culpa e falar: Senhor, de fato eu sou pecador, de fato eu erro, de fato eu penso coisas que não era para pensar, falo coisas que não era para fazer, para falar, tenho atitudes que não são convenientes diante do Senhor, tenho omissões e negligências, né? Reconhecer essas coisas diante de Deus. E aí o salmista aqui no verso 21, ele diz: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse socorro é o perdão. Então quando ele diz aqui, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, esse é o anistiador. Porque se Deus não pesar a sua mão sobre nós durante a vida e apenas for uma anistia, nós não teremos verdadeiramente o perdão. É isso que acontece com os ímpios, que muitas vezes prosperam nos seus caminhos, como a Bíblia diz, né? Os ímpios muitas vezes prosperam nos seus caminhos. O caminho do homem, aos seus olhos, parece um bom caminho, mas no final é um caminho de morte. Então não olhe para o ímpio quando ele prospera nos seus caminhos, pois o final do seu caminho é caminho de morte. Por quê? Ele tem uma espécie de anistia, mas ele não tem o perdão. Então somente a igreja de Cristo, somente os legitimamente salvos têm de fato o perdão de Deus. Então às vezes nós olhamos e vemos pessoas de fato prosperando, mas essas pessoas, é como Deus fala para Abraão no Gênesis, né? Ainda não se completou o nível, ainda não se amadureceram os seus pecados para a condenação. Então essas pessoas vão ser anistiadas até que serão condenadas no final. Por isso que é necessário nós nos submetermos a Cristo e clamarmos por Ele por perdão. E isso só é possível admitindo culpa. Tá? Então nós devemos admitir a nossa culpa diante de Deus e orarmos, né? Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor da minha salvação. Então, quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão. Esse momento será oportuno, caso algum pecado não confessado ainda, né? Esse momento será oportuno. E nesse momento, se os irmãos sentirem o desejo voluntário, sincero, reconheça diante de Deus culpa mesmo, né? Fala: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou injusto, eu tenho visões muitas vezes que são equivocadas diante do Senhor, diante dos homens, diante da igreja, diante da sociedade em geral, né? E peça a Ele que te perdoe. Não peça anistia, peça a Ele que te perdoe. E isso só é possível reconhecendo a nossa própria culpa, e assim que os personagens bíblicos fizeram e nos ensinaram. Então eu convido a Santa Igreja